Léo, porque a primeira notícia do Balanço Geral de hoje, infelizmente, é de um acidente envolvendo dois ônibus que aconteceu hoje, perto das 6h40 da manhã. Esse acidente aconteceu na Visconde de Guarapuava, esquina com a Travessa da Lapa. Infelizmente, 44 pessoas ficaram feridas. Leonardo, meu querido, qual que é a situação? O cenário eu já vejo, que é de destruição, né? Bom dia, bem-vindo ao nosso BG de sábado. Uma ótima tarde para você também, Rudinei. Boa tarde para você que acompanha o Balanço Geral de sábado. A situação é essa, os ônibus acabaram de ser retirados, cerca de 10 minutos, tanto o biarticulado quanto o articulado. Mas a gente já observa o intenso trabalho dos operários de empresas de telefonia e também de energia elétrica para poder restabelecer não só a luz por aqui, mais de 2.000 domicílios, 2.000 imóveis sem energia elétrica, ainda boa parte, pouco mais de 1.000 ainda estão dessa forma, mas também para restabelecer o sinal de telefone, sinal de internet. A gente observa que tem alguns comércios, apesar de estar em recesso, alguns que tinham a intenção de abrir, tinham a intenção de funcionar, mas por conta de todo esse grande acidente, com mais de 40 feridos, claro que não puderam trabalhar. Todo isolado, trânsito por aqui. A gente está falando de uma via muito importante, inclusive uma canaleta de ônibus e não só esse biarticulado, a gente está falando de um dos maiores trajetos, que é o Santa Cândida Capão Raso. Tantas outras linhas estão tendo que desviar por aqui. Nós preparamos uma reportagem especial, conversamos inclusive com familiares das vítimas que estão angustiados nos hospitais aqui da capital para poder ter notícias. Afinal de contas, é aquilo. Alguns receberam até o telefonema das vítimas dizendo: olha, as pessoas sabem que está bem ou que teve algum ferimento moderado, mas de que não tem uma notícia concreta, né? Essa pessoa ainda está hospitalizada. Tudo isso a gente traz para você ainda hoje. E traz também novas informações da mulher de 45 anos de idade, que teve ferimentos mais graves, lamentavelmente teve o pé amputado após ser prensada dentro do ônibus. Para a gente ter uma ideia, imaginar, aqui, bem ali naquele ponto onde tem a concentração dos operários, onde eles trabalham, tinha um poste por ali. E foi mais ou menos ali que teve o encontro dos dois ônibus, do biarticulado Santa Cândida Capão Raso com o articulado de Fazenda Rio Grande. Um ponto que, por coincidência, essa passageira de 45 anos de idade estava indo trabalhar e foi atingida por esse outro ônibus. Quais são as primeiras informações? E a gente vai trazer agora, inclusive, a palavra de um guarda municipal que atendia a ocorrência e trouxe que o motorista de um dos ônibus do de Fazenda Rio Grande confessou que teve um mal súbito. Vamos ouvir. Poucos podem afirmar o que realmente aconteceu, mas como o próprio motorista do articulado da linha Fazenda Rio Grande falou para a equipe, isso foi gravado pelas câmeras, então não tem muito o que dizer, né? Ele acredita que ele tem avançado o sinal. Ele acredita que ele tem tido mal súbito e avançado o sinal vermelho. Está atordoado, né? Então não tem como saber se ele vai manter essa versão posteriormente. E agora resta saber, claro que esse trabalho vai ser de muita investigação. Inclusive tivemos há pouco uma manifestação do prefeito Rafael Greca, que disse ter todo o empenho da prefeitura, da administração municipal para esclarecer o que aconteceu aqui. Uma vez que é um acidente grave, pessoas poderiam até mesmo ter perdido a vida ou algo nesse sentido. E já, dentro aqui do Balanço Geral Especial de sábado, a gente traz uma reportagem com todos esses personagens e, claro, esclarecemos, entendemos. Para você que está chegando agora e entendeu, ouviu um pouquinho no pé do ouvido, teve um acidente grave no centro de Curitiba, a gente explica já, Rude. Léo, obrigado pelas suas informações. Acidente grave, são 44 pessoas feridas. Essa mulher, infelizmente, perdeu o pé, ela ficou presa às ferragens. Um trabalho intenso ali do Corpo de Bombeiros, dos socorristas, para poder atender essa mulher, essas outras pessoas também, que foram direcionadas aos hospitais da região, principalmente o trabalhador, né, onde essa mulher foi encaminhada. Estão recebendo essas pessoas, os hospitais aqui da capital estão atendendo. Logicamente, muita gente, graças a Deus, se feriu, mas foram ferimentos leves. Muitas conseguiram sair por conta própria do biarticulado, do articulado também, que seguia sentido Fazenda Rio Grande. Muita gente da região metropolitana que vem para a capital, muitas vezes para passear, para trabalhar. A gente está no final de semana. Enfim, olha essa cena, gente. Que chocante, que forte essa imagem, né? Uma paulada, uma porrada. E a gente sabe que essa via é importantíssima de ligação aqui do centro da cidade com os bairros, né? Principalmente para quem vai ali sentido Portão. Então, claro que essa cena é chocante e a gente vai continuar ao longo do... O repórter Leonardo Gomes chega ao vivo agora com as últimas informações do grave acidente entre dois ônibus hoje pela manhã aqui na capital, que deixou pelo menos 40 pessoas feridas. Ô, Léo, eu sei que você está desde as primeiras horas, assim, logo que aconteceu o acidente, chegou no local. Infelizmente, né, tivemos aí uma mulher, uma senhora, né, já com uma situação grave, foi levada. Bom,
Qual que é a situação de momento? Eu vejo que o trânsito está extremamente caótico aí na região, né? Bem caótico e com destaque para o cruzamento da Visconde de Guarapuava com a João Negrão. João Negrão com menos trânsito, mas quem pega a Visconde de Guarapuava, principalmente lá no início dela, e vai seguir sentido centro, sai do Alto da 15, vai encontrar toda essa região sem energia elétrica e com isso os semáforos, claro, estão desligados. E aí os agentes do trânsito estão guiando todos os motoristas por aqui. A João Negrão é logo aquela ali e ela está sendo utilizada inclusive pelo transporte coletivo, os biarticulados que utilizam normalmente a Travessa da Lapa, mas como a gente tem esse bloqueio, elas estão utilizando a João Negrão. E a gente fala de bloqueio, o bloqueio é de aproximadamente 2 quadras. Ela começa aqui no cruzamento da João Negrão e vai até depois da Travessa da Lapa, ou seja, são 2 quadras da Visconde de Guarapuava bloqueadas. E aí o motorista tem que ter muita paciência. Como você mesmo disse, Rudy, fica a sugestão e a recomendação para que o motorista que precisa ir para o centro, precisa sair do Alto da 15 em direção ao centro, evite aqui, porque tem que ter muita paciência, se guiando aqui conforme as orientações dos agentes de trânsito. Ainda falando desse acidente, a gente observa lá no ponto do acidente, nós temos os operários, né, que estão lá podendo retomar, restabelecer sinal de internet, sinal de telefonia e, claro, também a energia elétrica. Mas antes da gente voltar a dar um pulo lá no local e mostrar a situação, que deve seguir ao longo de toda a tarde, a gente vai acompanhar agora uma reportagem que fizemos desde o início da manhã, como você comentou, os primeiros momentos após essa batida e conversamos, inclusive, com familiares de vítimas que estão hospitalizadas. Na porta do hospital, Dulciane não sabia mais o que fazer para ter informações da mãe que estava em um dos ônibus envolvidos na batida. A mãe é enfermeira na Santa Casa, estava quase chegando no trabalho, mas foi parar no Evangélico por conta do acidente. Foi ela mesma que entrou em contato com meu pai e meu pai já entrou em contato comigo porque ele não ia poder vir, né? Que ele ia trabalhar também. E aí ele entrou em contato comigo e a gente já veio, eu e meu esposo. O que ela passou? O que ela passou de informação? Ela falou pro meu pai que ela tá bem, que ela só teve escoriação no joelho e tá muito chato. Mas a gente não consegue olhar ela, não entra. Era por volta das 7h30 da manhã, quando o acidente com 2 biarticulados aconteceu aqui no cruzamento importante nesse momento. Inclusive, nesse momento, os 2 veículos vão ser retirados. A informação que a gente tem é do número grande de feridos. Um ônibus vinha de Fazenda Rio Grande, outro aqui de Curitiba. E nós temos, ao todo, contabilizado pelo Corpo de Bombeiros, 45 vítimas. 29 leves que ou tiveram pequenas escoriações, além disso, 15 em código 2 ou 3, ou seja, ferimentos que precisam de cuidados hospitalares. Além disso, uma mulher de 45 anos teve a perna amputada. Bem ali onde a gente vê a batida e tem uma das janelas quebradas, foi onde essa mulher estava. O pé dela acabou ficando prensado ali na parte onde a articulação do ônibus, onde gira, e acabou para poder ser resgatada, foi necessário amputar o pé dela. Que já, o próprio acidente já tinha quase que avulsionado o pé dela, a gente só acabou de remover para poder liberar ela. Ao menos um poste foi derrubado e provocou o desligamento da energia em mais de 2.000 imóveis. Segundo a Copel, a previsão é que o fornecimento seja retomado no final do dia. Moradores e comerciantes relatam ainda que estão sem internet e demais serviços de telefonia. O trabalho do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foi intenso nesta manhã aqui no centro da capital. Esse é outro ângulo, podemos dizer assim, do acidente. A gente percebe como a força dessa batida foi grande, que retorceu vários postes e metais que carregam os cabos de energia elétrica que foram todos destruídos por aqui, e a gente consegue ter pelo menos uma ideia do tanto de detritos, do tanto de pedras que restaram de um poste que foi completamente destruído diante desta batida. A suspeita é que o motorista de um dos ônibus tenha sofrido mal súbito. Ele acredita que ele tenha tido mal súbito e avançado o sinal vermelho. Está atordoado, né? Então não tem como saber se ele vai manter essa versão posteriormente. Pelo que se compreende, o ônibus vermelho que estava pela canaleta da Travessa da Lapa, ele passou pelo sinal verde, que foi o que foi informado pelo motorista do ônibus, e o outro ônibus ele ultrapassou o sinal vermelho, né, pelo mal súbito do motorista, que foi o que causou o acidente. Então não é um crime de trânsito, o que tudo indica que é o que está sendo tratado agora. É no Hospital Evangélico Mackenzie que a maior parte dos feridos foi levada. Gilson é irmão de uma das vítimas. Ele e a família foram avisados do acidente por telefone. Já era umas 6h30, umas 7 horas que ele ligou lá para casa, né, chorando, desesperado, né. Daí ele falou que sofreu um acidente, que o ligeirinho bateu nele, tudo, né. Eu até pensei que era na rua, né? E foi dentro do ônibus, aquele monte de gente lá gritando, né? E o que ele informou então que o senhor estava falando? Que ele furou o sinal, né? Que daí o outro veio, deu de conta com ele, né?
Diz que o barulho foi muito grande. Foi muito grande. Daí tinha gente que estava desesperada dentro do ônibus e tudo mais, né? Daí saíram naquela porta da emergência lá, acho que ele bateu, quebrou lá o vidro, desceu pela porta da emergência lá e caiu, se esfolou, né? A filha de Maria de Fátima saiu de Piraquara e estava no biarticulado Santa Cândida Capão Raso, atingido pelo ônibus de Fazenda Rio Grande. Segundo a dona de casa, a filha teve ferimentos na perna. Ela ligou chorando, falando que sofreu um acidente, né? Nesse momento eu havia me acordado para dar comida para o bebê e recebi a ligação, né? Daí ela ligou apavorada e falou do que houve, né? Do ocorrido. E esse é o drama, Rodinei, de boa parte dos familiares que foram pegos de surpresa com a notícia do próprio familiar, de que ele estava hospitalizado por conta desse acidente. Uma atualização que chegou há pouco, porque são muitos hospitais, a gente destacou o Evangélico Mackenzie, porque recebeu a maior parte das vítimas, mas no Hospital do Trabalhador, a informação da Secretaria de Estado da Saúde, 8 pacientes deram entrada no HT, 7 deles estão estáveis e uma mulher de 43 anos, neste momento, passa por cirurgia. A gente não tem a confirmação se essa mulher de 43 anos, de fato, é a que teve o pé amputado, mas a gente segue buscando novas informações e atualizações da notícia do dia. Rodinei. Ô, Léo, eu vou te dar uma missão, tá? A gente tem aqui o Balanço Geral até 1h da tarde. Então, qualquer novidade, qualquer atualização, você tem prioridade, chama a nossa equipe e a gente entra ao vivo com você, tá bom? Continua aí. Ou se tiver que deslocar também, é só dar um toque pra gente, vai pro hospital, enfim. Meu irmão, fique à vontade. Tem prioridade, qualquer novidade, você chama a gente aqui. Leonardo Gomes, nosso querido repórter, está lá na região central acompanhando essa situação e claro que é causado acidente, né, Léo? Alega ter sofrido um mal súbito. Exatamente, é o que ele alega e agora, claro, vai ser investigado. E a situação aqui segue a mesma, né? Na Visconde de Guarapuava, João Negrão, complicada. E já do outro lado da Visconde de Guarapuava, muitas empresas de telefonia e, claro, a Copel de energia elétrica para poder restabelecer todos os serviços por aqui. Previsão é para que, pelo menos final da tarde, parte dos domicílios, parte dos imóveis e comércios voltem a ter normalizado todos os serviços. Então, para você, motorista, você que vai passear, você que vai trabalhar, evite essa região central aqui da capital e ao longo da programação da RIC, especialmente na segunda-feira, logo cedo, nós trazemos novas informações e principalmente o que efetivamente provocou esse grave acidente por aqui. Rude. Leonardo Gomes, muito obrigado, meu irmão, tamo junto. E claro que a gente continua com o nosso Balanço Geral. Agora você vai conhecer